Eu sou, desde há 6 anos, diretora do Departamento para os Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e é essa também a experiência do trabalho desenvolvido que eu vos gostaria de trazer aqui, até porque como alguma experiência ao nível do acolhimento e de estruturação de respostas ao nível do acolhimento. Exatamente naquilo que diz respeito ao trabalho com as populações migrantes, tenho a sorte de trabalhar numa cidade que tem pensamento sobre o assunto e tem sido encarada como uma boa prática devido à sua preocupação constante em promover a interculturalidade, a interreligiosidade e a integração dos imigrantes e migrantes nas suas diversas formas. Promove-se e pratica-se o respeito pela diferença. Palavras como integração e convivência têm conotação positiva, expressando valores como a igualdade, solidariedade e cooperação, considerando a interculturalidade como um modelo ideal de coexistência entre culturas distintas. Parte-se do pressuposto que a política municipal deve facilitar os pressupostos básicos da universalidade e do acesso aos serviços por parte dos migrantes. A diversidade étnico-cultural é um dos traços distintivos da cidade de Lisboa e que, resultado da sua forte atratividade, deu origem a diversos movimentos migratórios, uns mais conhecidos e mais falados que outros, mas com efeitos nas dinâmicas de transformação da cultura e das vivências locais da cidade, tornando-a cosmopolita e tolerante. Considera-se politicamente que, do ponto de vista estratégico, a cidade deve tirar partido da diversidade étnico-cultural, fomentando a coesão social, onde as migrações constituem hoje uma oportunidade para a riqueza cultural, económica, social, mas também, e de forma muito importante, demográfica. Até porque, demograficamente, o município distingue-se do resto do país, sendo que a população residente de nacionalidade estrangeira tem vindo a crescer nos últimos 20 anos. Em 91 representava menos de 2% da população residente e em 2011 representava 6,3% do resto da população da cidade. Para terem uma ideia, na última década este peso quase que duplicou. Em 2013 corresponde a cerca de quase 50 mil residentes de nacionalidade estrangeira. Atualmente, a título exemplificativo, identificam-se mais de 100 nacionalidades em Lisboa, o que reforça o cariz multicultural da cidade, com diferentes características e especificidades culturais que devem e têm de ser respeitadas, que se pretendem em articulação e de forma a promover o diálogo intercultural. O acolhimento de comunidades diversas, o reconhecimento da diferença e a valorização dos que nos procuram é um modo de enriquecer a experiência de vida de todos e todas, em que a cidade tem necessariamente de investir. Lisboa foi pioneira quando, em 93, criou o Conselho Municipal das Comunidades Imigrantes e das Minorias Étnicas, que o José tão bem conhece, entretanto renomeado por Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania, normalmente designado por CMIC. Trata-se de uma estrutura consultiva, ativa e aglutinadora dos interesses e das políticas do município para os migrantes, comunidades ciganas e comunidades religiosas, no que diz respeito às questões da imigração e da diversidade cultural. Desde então, tem vindo a ser percorrido um caminho exigente, temos noção, a par com as aspirações e expectativas expressas pelas organizações na tentativa de efetuar um relacionamento próximo com as mesmas, promovendo um espírito de reciprocidade no desenvolvimento de projetos e iniciativas relativos a objetivos tidos como comuns. Para além do CNIC, o município de Lisboa tem vindo a assumir o compromisso de prosseguir políticas que promovam e potenciem a integração dos imigrantes na cidade de Lisboa, tendo em conta as diferentes áreas de atuação que estão espelhadas em todos os documentos orientadores do Governo da cidade. Em 92, com a definição e aprovação do primeiro Plano Estratégico de Lisboa, foram apresentados os objetivos prioritários para a cidade. Embora as questões da diversidade cultural não sejam referidas, Lisboa apresentava-se como uma cidade de cultura e espaço de diálogo universal, assumindo uma perspectiva de integração das diferentes culturas. Assistia-se por parte da autarquia a uma preocupação com a inclusão social dos imigrantes e minorias étnicas mais desfavorecidos, em que este plano propunha também a definição de políticas e ações para combater a guetização de comunidades imigrantes e africanas. Na Carta Estratégica de Lisboa, mais recente, que visa ao período e estabelecer uma estratégia para 2010-2024, a cidade era apresentada como uma vida cultural e cosmopolita muito intensa, onde emergiam novas funções e grupos associados à designada cidade criativa, correspondendo a iniciativas artísticas, atitudes empreendedoras e alternativas de jovens que urge estimular e apoiar de forma integrada. Com um prazo de vigência de 10 anos, este documento de planeamento de médio e longo prazo estabelece o modo de organização espacial e a estratégia de desenvolvimento do território municipal,
constituindo um documento de estratégia para o futuro de Lisboa. Já em 2012, um documento estratégico de Lisboa, 2012, uma visão estratégica, visava a retoma do planeamento estratégico, tendente a qualificar e modernizar a cidade e projetar Lisboa para as posições mais elevadas no ranking das melhores cidades para viver, trabalhar e investir. E era suportado por 4 eixos de desenvolvimento urbano: Lisboa, cidade de bairros, cidade de empreendedores, cidade de culturas e cidade de modernidade e inovação. Era então proposto que, para fomentar a coesão social e valorizar a diversidade multicultural, devem seguir-se ações no sentido de promover a interculturalidade e apoiar as comunidades imigrantes, assim como integrar socioeconomicamente as minorias étnicas e comunidades carenciadas e apoiar as atividades de comércio étnico especializado. Propunha-se uma cidade integradora, multicultural, e o desenvolvimento de programas de ação específicos e de iniciativas de promoção da sua integração pela via da legalização e do emprego, disponibilizando e criando espaços de apoio social e de encontro e expressão cultural, entre outras iniciativas que contribuíssem para a valorização da diversidade da cultura e da promoção da interculturalidade. Mais recentemente, e já com este executivo, no Programa de Governo da Cidade de Lisboa, para 2013-2017, há um eixo que é a Lisboa Inclusiva, onde se estabelece como objetivo uma cidade do diálogo e da interculturalidade, onde todos são parte de uma solução, onde todos pertencem. Ainda no que concerne ao Plano de Desenvolvimento Social, da Rede Social de Lisboa, na sua agenda estratégica, é definido igualmente como cenário de desenvolvimento a mobilização das ações e instituições da área da interculturalidade na dinamização de iniciativas e atividades. De forma bastante recente, em 2015, no ano passado, foi elaborado um Plano Municipal de Integração dos Imigrantes da cidade de Lisboa, que tem uma vigência até 2017. Almeja-se uma cidade integradora e intercultural, tendo como desafios a inclusão, a participação, a economia, a demografia e o rejuvenescimento urbano. A elaboração deste Plano Municipal baseou-se no enquadramento nacional para as migrações, naturalmente, corrente da política comunitária em vigor e do Plano Estratégico para as Migrações. O plano parte da elaboração de um diagnóstico a nível local, que foi elaborado em parceria com o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, para desenhar respostas integradas e eficazes em matéria de apoio, acolhimento e integração local dos imigrantes, que se consubstanciaram em 67 medidas específicas adequadas às diferentes realidades, passíveis de responder às necessidades da população imigrante de países terceiros, instalada em Lisboa, e visando mitigar as injustiças socioespaciais a que esta se encontra sujeita e potenciando os seus contributos para a construção de uma cidade melhor e mais coesa. Neste sentido, este plano assenta em 3 eixos de intervenção prioritária, nomeadamente a cidadania e participação, o emprego e empreendedorismo e a valorização e, por último, a capacitação e diversidade. Este plano, enquanto instrumento de políticas públicas ativo para a integração dos imigrantes, destaca, entre outras, na sua intervenção concreta, as áreas do acolhimento, da saúde, a participação cívica e política dos imigrantes, o associativismo, o emprego, o empreendedorismo, o diálogo intercultural e interreligioso, o racismo e a discriminação. Destaca-se do diagnóstico que referi a condição de vulnerabilidade particular dos requerentes de asilo e refugiados, a ausência da rede social e das redes familiares de apoio, o trauma psicológico e a perseguição e o risco de ficar em situação irregular, que merecem um enfoque muito concreto da parte do município. Salienta-se igualmente a fragilidade no acesso à habitação por parte dos requerentes de asilo, estrangeiros irregulares e estrangeiros sem abrigo, bem como a ausência de respostas na área da saúde mental e do apoio psicológico, bem como o condicionamento e limitação no acesso aos serviços públicos, seja da saúde, da educação, que se prende com competências linguísticas e culturais, quer da parte de quem recorre, quer da parte de quem acolhe. A Câmara Municipal de Lisboa, como foi conhecido, através do seu Presidente, assumiu publicamente o compromisso de criar um fundo para apoiar o acolhimento de refugiados. Este fundo, de 2 milhões de euros, visando respostas básicas e fundamentais à crise humanitária existente e atual, pretendendo-se que este seja utilizado em articulação com instituições, destacando-se o papel que a parte tem assumido neste processo e centrando o apoio no acolhimento, acompanhamento e integração
destacando a criação de alojamento temporário, alimentação, cuidados de saúde e de educação. Resta acrescentar que tanto o Plano Municipal como o Plano Municipal de Integração dos Imigrantes, como o Plano Municipal de Acolhimento aos Refugiados e de todas as respostas mencionadas, traduziram-se em atos coletivos e participados, assumindo-se como epicentral a identificação e potenciação dos principais contributos dos migrantes nos diferentes intervenientes locais para a dinâmica da cidade de Lisboa. Promover o diálogo e as iniciativas interculturais é, assim, um dos vetores identitários de Lisboa, para assegurar o adequado acolhimento e espaço de expressão às populações de diferentes culturas que escolhem Lisboa como espaço para viver, e para que as mesmas possam dar o seu contributo pleno ao desenvolvimento da cidade, nomeadamente por via do elevado empreendedorismo que tradicionalmente evidenciam. Apoiar o associativismo e as ações em rede, o apoio ao associativismo fortemente presente em Lisboa, consubstancia-se uma questão basilar, tendo em conta a sua natureza de manifestação de uma cidadania ativa que importa promover. Por outro lado, a criação e fortalecimento de redes de cooperação e colaborativas são cada vez mais reconhecidas como desempenhando um papel essencial no modelo de desenvolvimento contemporâneo e que são uma via fundamental para a promoção da coesão e da integração social. Investe-se no incentivo à participação e nas iniciativas locais. As ações da sociedade civil, em particular as de base local, são e devem ser incitadas pelo seu potencial que encerram de promoção da participação cívica, de desenvolvimento enraizado nas potencialidades locais e de assegurar respostas mais adequadas a um conjunto alargado de necessidades das populações. Apesar da crise e da austeridade e contrariando a tendência generalizada, Portugal é dos poucos países da União Europeia que continua a investir nas políticas de integração dos imigrantes e a manter consenso em torno do contributo positivo dos imigrantes para a sociedade portuguesa. Numa Europa, diria que algo desorganizada, e corroborando adjetivos que já foram referidos, é fundamental a assunção de compromissos políticos robustos face a esses assuntos, e Lisboa está, como sempre esteve, disponível para os assumir. Muito obrigada.